Salve, salve, comunidade da capoeira. Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Tempo de Escrever a Nossa História. E hoje eu estou aqui em Braga. Hoje eu vou estar com um amigo, um conterrâneo lá de Recife. Um mestre que eu conheci nos anos 80 ainda. E que está morando aqui em Portugal agora, tá? E aqui na cidade de Braga. Então a gente vai conhecer um pouco da história e bater aquele papo aí. Fica ligado que vocês vão saber quem é. Mestre Renato, Axé Liberdade, diretamente de Recife aqui para Braga, Portugal. E obrigado pelo presente. Boa. É tempo de escrever a nossa história, é o nosso quadro. E aí... A professora Bolinha do Capoeira Arte. Aí o mestre Chapão que me presenteou com o CD dela, obrigado, vou escutar. É uma coisa que Dei a nota aí. Valorizo muito o material de capoeira. A professora Bolinha é uma das minhas primeiras alunas, ela já está comigo há 21 anos já. E dando sua contribuição aí na musicalidade. Modéstia à parte, tem umas músicas... Massa, velho. Todas as músicas aí literalmente é música que toca, mesmo com sentimento. Eu sempre gostei de trabalhar isso, né? Sim. Mas é bacana. Eu lembro que... Eu acho que quando foi na formatura do mestre Buda lá, você comentou sobre isso, que ela estava querendo fazer esse trabalho, que ela escrevia, né, que ela... Bacana que tá vendo aqui o trabalho dela. Agora o trabalho materializou, né? Sim. Então... É isso, a gente vai tentando realizar os sonhos que a gente tem dentro da capoeira aos poucos. Demora a chegar, às vezes é rápido, mas a gente vai... A capoeira, esses dias eu tenho falado sempre com os alunos que a capoeira é o símbolo da resistência. Sim. E a gente passou por tantos momentos aí e a capoeira está sempre ali do lado da gente, ajudando e mostrando que a gente tem que trabalhar essa resistência mesmo. Ontem eu fiz uma roda, eu ia até lhe chamar, eu até pensei assim, eu acho que eu vou chamar o mestre Renato, ele dorme aqui em casa e depois no outro dia eu levo ele de manhã e a gente bate aquele papo. Você é louco, rapaz. Depois eu vou postar um pouquinho da roda. Eu fiz uma roda ontem que nem roda de evento a gente fez, o pessoal com a vontade de jogar capoeira, não é de jogar, as pessoas estavam com vontade de se encontrar, né? Porque a gente pensou por um momento que não ia existir mais a gente juntar 2, 5 pessoas, fazer uma roda como a gente fazia antes. Então a gente disse assim, peraí, olha a realidade agora, a gente pediu tanto para voltar, voltou, então vamos aproveitar. Então foi o que aconteceu ontem. Energia pura, né? E tá o que? A gente está 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, sem essa atividade, né? Libera, não passa uma semana, tranca de novo e a gente e se adequando a algumas situações que a capoeira nos dá, que é esse veículo, a internet, né? Ela vai se renovando a cada tempo, a capoeira consegue se renovar e se adaptar às dificuldades, né? Eu digo que é a regional dos tempos modernos. Sim. Pessoas querem proibir a capoeira e a gente vai dando um jeito ali de driblar o sistema, de convencer as pessoas que a capoeira ainda está viva aí, que não é uma modalidade descartável, porque apareceu muitas coisas aí. E a capoeira não é uma coisa moderna de hoje, de ontem ou de quando a gente começou lá no Brasil. A capoeira teve na moda sempre, acho que desde o surgimento dela. Seus primórdios, né? É verdade. Mas massa, mestre Renato, lá ó, eu conheci o mestre Renato nos anos 80. E aí, conta um pouquinho aí, mestre, resuma aí um pouco da história. O mestre já esteve numa live com a gente pediu para ele contar um pouco da história e ele contou a história até Portugal, espetacular. Eu vi que eu não vou ter que nem fazer muita pergunta aqui. E aí, mas eu sei que a gente está sempre repetindo, a intenção não é só falar, é uma conversa informal, um bate-papo informal, a papoeira, né, que a gente está sempre dizendo aí. E divulgar a capoeira de várias formas, porque a gente às vezes só vê também vídeos de jogos,
apesar de que está muito agora na moda essa coisa do bate-papo, da capoeira, eu sempre, desde quando eu tive uma câmera, eu sempre busquei fazer isso. Eu tenho alguns vídeos lá registrados lá de São Paulo, um dos primeiros, Zé de Freitas. Zé de Freitas, um dos pioneiros, né? Em 88 eu tive a oportunidade de entrevistar, de registrar, eu não sou repórter, de registrar um bate-papo. Eu acho que isso é importante, é um documento da capoeira. Poucas pessoas têm isso, né? E a gente não teve, né, o registro Então, quando eu tive a oportunidade de registrar, seja numa foto, num vídeo, ou até mesmo aqui na memória, né? A capoeira proporciona muitos momentos bons, mágicos. Então eu acho que isso é importante para as pessoas verem que a capoeira não é só pernada, não é só a roda, ela é isso e muito mais. Que bom que o mestre conseguiu registrar, né? Porque a gente sabe que a capoeira ela é passada de geração para gerações e quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais nunca, né? Então, assim, é por isso que a gente fala tanto da ancestralidade, né? Da gente respeitar, da gente ir buscar com os mais velhos, porque eles viveram momentos que a gente não viveu, nunca vai viver. Então, a gente sabe de relatos que se a gente fala, a gente não somos velhos de capoeira, né? Temos aí... O senhor já tem a 4ª década na capoeira, né? Eu tenho 3,5, mas imagina esses caras que têm 60, 70 anos de capoeira ou mais. E se a gente fala que quando a gente iniciou na década de 80, né, era difícil a gente fazer uma foto, imagina esses caras 60 anos atrás. Então, isso que o senhor tem é realmente uma relíquia, né? Vamos dizer assim, um acervo que poucos têm. E é importante realmente porque eu costumo até falar uma coisa que o mestre Careca fala, né? Como eu tenho um trabalho que a base do trabalho do nosso grupo é na linhagem da regional, eu gosto muito dessa questão, e ele fala assim, não só na regional, mas na capoeira no modo geral. Nós somos a última geração a conviver com pessoas que conviveram com o mestre Bimba, com o mestre Pastinha, com grandes ícones da capoeira, né? Não tivemos esse prazer, né, da nossa época mas eu garanto que se fosse da nossa época a gente teria registrado ou não também, ou não, né? Porque às vezes a gente não valoriza quando está tão perto, né? E às vezes a gente quer valorizar, no nosso caso, eu mesmo no início, a gente quer valorizar, mas não tinha como. Não tinha como. Né? Quando a gente se transporta, aquilo que eu sempre falo, né? Vamos tentar se transportar. A capoeira, ela veio da classe mais pobre. Então era muito difícil você conseguir as coisas. Então quem tem um registro lá de trás era geralmente quem tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Né? Você vê os alunos do mestre Bimba, ele tem muita coisa registrada. Por quê? Porque eram estudantes, filho de... Sim, universitários. Né? Universitários, então filho de quem tinha um poder aquisitivo melhor. Né? E é isso, mas assim, a gente tenta hoje, né? Hoje não, já tem um certo tempo, a gente tenta registrar o que a gente consegue e arquivar aquilo ali e ter um registro bacana, porque vai ser... Futuramente, né? Essa é o documento que a gente tem aí. Juntar um pouco de cada e fazer o documentário, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Luiz, o homem que fez o documentário A Capoeira Iluminada. E ele disse que foi encontrar muita coisa muito mais fora do Brasil, né, do que fazendo as coisas, porque muita gente ia no Brasil, filmava umas coisas e pronto, vira no arquivo. O mestre já teve trabalho aqui em Braga, né? A gente já veio aqui várias vezes. Né? Já veio várias vezes aqui. O mestre conhece algumas coisas, a gente
Eu vou pegar na saída, porque a gente vai pegar uma estrada tranquila, eu vou como se fosse pro Gerês, e aí a gente vai trocando. Que aí lá em cima, no Bom Jesus, alguma coisa Pronto, assim. boa. A gente vai direto aqui, sobe pro Bom Jesus, dá uma volta lá, vai batendo um papo. Eu tive o prazer, né, de ter contato com alguns alunos do mestre Bimba, né, como o mestre Decânio. Eu tive um contato bem bacana com ele, através do mestre Jean, lá da Bahia. E a gente foi se encontrando, né, poxa, de lá eu me encontrei com ele em Fortaleza e ele me presenteou com aquela gravação que ele ganhou, que é aquela mestre Bimba e seu conjunto e tal. Aquilo ele falou que aquilo foi mais ou menos de 39 para 40, e o pessoal fez esse registro lá, e ele fez um trabalho, isso o mestre Decânio que me falou, ele fez um trabalho para um colega, e ele falou, olha, o colega falou assim, olha, eu achei esse negócio de capoeira, acho que foi na Inglaterra, gravado, e quando ele olhou, era o mestre Bimba, o mestre dele, né, com essa gravação, né? Que tem ele, tem o Cabecinha, né? Então um registro de 40 que ele achou na Inglaterra, né? O cara achou e deu para ele. Então tem muita coisa que isso a gente está falando de Salvador, da Bahia no modo geral, mas também deve ter coisas de Recife, né? Lá de Pernambuco, certeza, coisas do Rio, tá aparecendo as né? coisas, tá né? aparecendo, né? Hoje com essa informatização aí a gente consegue. E ele me deu. O pessoal queria que ele vendesse na época, ele não. E ele saiu dando assim. Eu fui um dos caras, eu tenho foto disso. Que legal. Acho que o mestre Quadrado que registrou na hora. Meu irmão Draguinha também estava e bateram umas fotos e ele me entregando eu tenho isso guardado no Brasil. Né? Acho que fica na faixa da esquerda. Aí vai subir o viaduto. Aí foi um registro bem bacana, né? A gente teve alguns contatos, tanto de Salvador como Fortaleza, né? E quando ele foi embora para Sergipe, eu tive na casa do mestre Tapuã, estava em Salvador, eu estive lá, e o mestre Tapuã, que é acho que foi o maior acervo de capoeira que eu já vi na minha vida, que na época ele estava até digitalizando várias coisas, e ele me contou, né, que o mestre Decânio chamou ele e falou, olha, Itapuã, tô indo embora, não dá para levar tudo, não sei o que, e ver o que tu quer aí. E uma das coisas que ele pegou lá e me mostrou foi aquela pintura, aquele quadro do mestre Pastinha. E o quadro está autenticado, o quadro está autenticado, mestre, por Caribé. E estava num saco daqueles azul para proteger, né, uma tela, né, que é a importância daquele registro ali, né, e ele me deu e eu fiquei analisando, tal, olhando, eu disse, mas só não quer que eu guarde. E ele me deu logo para você não levar. E assim, são registros, né, que estão na história aí, tem filmes que tem isso, muita coisa, né, tá na mão do mestre Tapuã e é bem bacana. Mestre, vamos lá. Como é que o mestre conheceu então a capoeira e o que é que fez o mestre ir para a capoeira? Por que é que o mestre foi para a capoeira? Onde eu morava... O que é que lhe atraiu? Onde eu morava, né, no Jordão, eu fui nascido e criado até um certo tempo. O bairro do Jordão, ele se divide, tipo, são 3, 4 bairros dentro de um só. É Jardim Jordão, que faz parte de Jaboatão, né? Do outro lado existe um canal, o senhor conhece ali. Morei em todos os 3 Jordões. Do outro lado é o Jordão Baixo. Em cima é o Jordão Alto. E tem o Córrego da Gameleira. Então tudo faz parte de um bairro só, né? Então são 4 bairros dentro de um só. Então eu com mais ou menos 7, 8 anos tinha um cara que era aluno do cara chamado Carreteiro. O apelido dele era Carioca, ele era corda marrom na época. E ele dava aula de capoeira para uns meninos da rua que eu morava.
A sogra dele morava lá. Só que nessa época, nessa altura, era os meninos de 10 anos, que faziam 7 para 8 anos. E eu fui lá. E ele disse, você é muito pequeno, não dá para fazer capoeira. Tal. E, na verdade, ele dava aula na casa da sogra, assim, estava reformando e tal. E às vezes no terreno. E eu ficava olhando e tal, mas depois perdi o contato. Estudava na escola mais na frente, a Mauri de Medeiros, em Afogados. E eu vi uma apresentação de capoeira, que eu acho que era da turma do mestre Galvão, que é daquela área de Afogados ali, sim. Prado, né? Mas só vi a apresentação na escola, não tinha essa organização que a capoeira tem hoje, né? Era um de bermuda, de calça de cor, né? E também fiquei encantado. Futuramente, 2 primos meus começaram a treinar capoeira. Um não está mais conosco, né? Inclusive esse meu primo já chegou a ir lá na sua academia, lá no seu espaço em Porto Carvalho. O nome dele era Deco, né? O nome era André, o apelido Deco. E o outro era Caranguejo, o nome Jean, com o apelido de Caranguejo. Deco, ele faleceu. E parou capoeira, mas na frente faleceu. E o Caranguejo também parou. E eu continuei capoeira. Então a gente brincava, pode ir em frente, mas a gente brincava de capoeira na escola da minha tia, que era na mãe desse meu primo Deco. E eles faziam capoeira com pesqueiro, na época era contramestre. E a gente brincava na casa de minha tia de capoeira. E eu falava, vou entrar, mas meus pais não sabiam. Vou entrar, eu juntei um dinheiro e paguei a mensalidade, né? E eles falam, você fica falando que vai entrar, e nunca entra, porque a gente ficava brincando. Então quando eu fui para capoeira, mais ou menos de 85 para 86, era numa escola chamada Vila Operária, existe a escola, uma escola municipal, e eu conheci o mestre pesqueiro, na época contramestre. No sábado ele estava indo para uma roda na exposição dos animais que o mestre Galvão fazia, só que nessa altura o mestre já tinha ido para São Paulo. Houve aqueles problemas lá com o mestre, e ele foi embora para São Paulo. Mas os alunos do mestre ainda continuavam fazendo, na época daquela festa da exposição dos animais e tal. Sim. E eu conheci ele, puxa, esse aqui é pesqueiro, tal, não sei o quê. E ele tocando um birimbau com alguns alunos que tinha na época, que o senhor conheceu. Sim. Cavalo, que era irmão de criação de Quilinga, que a gente chama de Cecel, o apelido era Cavalo. E outros alunos dali de Dio, que era irmão de Quilinga. E outros, e eu fiquei encantado mais ainda com aquilo. E na segunda-feira entrei na capoeira. Quando eu entrei na capoeira, no primeiro dia, aí ele falou para mim, quanto é a capoeira? Eu sou primo de Caranguejo, de Deco. Ele, legal, tal. A capoeira é 50 cruzeiros na época. E quando eu cheguei lá, aí ele disse, falta 20. Eu disse, mas eu não falei com você no sábado? Que era, você falou que era 50. Eu disse, não, mas aumentou, é 70. Aí disse, depois você traz os 20. Eu disse, tá bem. E nesse dia um cara apareceu e desafiou, aquela coisa do karatê e tal, desafiando a capoeira. E eu fiquei, caramba, vai ter briga e não sei o quê. A gente treinou na segunda, treinou na quarta a dona já tinha pedido, a diretora tinha pedido a escola, não ia ter mais capoeira. Eu disse, e aí, como é que eu fico? E eu descobri que ele morava 2 ruas perto da minha casa. Aí ele disse, você mora onde? Eu disse, fui andando com ele, ele disse, olha, eu moro aqui, eu moro 2 ruas em cima. Ele disse, arruma um terreno para treinar. E a gente ficou treinando mais de anos no terreno. Eu acho que em 86 que ele conseguiu aquele centro social urbano no Jordão. Treinamos um pouco em 87 e ele fez o batizado. Foi onde eu, esses 2 primos meus e meu irmão Draguinho, o mais novo, que eu tinha levado para capoeira, a gente pegou a primeira corda, foi batizado. Pegamos corda azul, né? A gente usava a graduação que o senhor usa, que é a graduação do mestre Tabosa, né? Que segue as cores dos orixás. E fomos treinando, fui batizado pelo mestre criança, Vaval, que é lá de Cajueiro Seco, ali, né, Nova Divinéia. Fui batizado por ele. Em 88 nos conhecemos. O senhor teve uma roda lá no Jordão, na Praça do Jordão, o senhor era corda amarela, professor.
E a gente se conheceu e ficamos encantados, né, tal, puxa, era uma capoeira já diferenciada. E a gente foi mantendo contato. Em 89, o mestre fez um evento onde ele graduou contramestre e eu peguei corda verde, que o pessoal hoje fica falando, instrutor, mas que na época era um corda verde, né? Então, os títulos que eu lembro que tinha era corda amarela, que era professor, roxa, que era contramestre, e mestre, que era vermelha. Não tinha ninguém corda branca, né? Então, a gente se conheceu ali e passamos a ter mais contatos, em 88 e 89 a gente pegou corda e passamos a ter mais contato e eu passei a frequentar lá a roda lá em Ponte dos Cavalos, que é onde o senhor tinha o trabalho lá. E também já ia para a roda da igrejinha, a roda do diário, né? Nessa altura já tinha ido algumas vezes como corda azul, mas eu não cheguei a jogar pequeno. Com 12, 13 anos eu não cheguei, porque muita gente fala que joguei, que eu tô lá desde... Às vezes a idade nem bate. Poxa, você ia para lá com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, né? Aí eu disse, eu fui lá em 80, eu acho que 80 ele nem jogava capoeira, né? E assim, eu vi a roda, vi o mestre Teté antes de vir para a Suíça, vi essas coisas, vi grandes capoeiristas ali. O Touro do R1, que era aluno do mestre Galvão, né? Mestre Casco, mestre Russo e outros, mestre Dodge, acho que era corda verde na época. Isso antes de Teté ir embora. Sim. Né? Mas passei a jogar depois de corda verde. De ir para a roda da cidade, ia para lá, ia para a Praça da Sé, para o Morro da Conceição fui com pesqueiro, todo dia 8 rolava. Na verdade, na festa do Morro da Conceição rolava a roda direto, mas a roda principal era o dia 8 de dezembro, que era o dia da Santa, né? Nossa Senhora da Conceição. Então cheguei com o mestre pesqueiro, depois fui várias vezes só, né? Então sempre costumei rodar na capoeira, né? E aquela divisão, né? Os alunos do mestre Galvão do lado, dos mestres Teté do outro, do mestre Mulatinho do outro, e eu até costumo falar, devido a essa briga que tinha na época, que era uma coisa natural da capoeira, você que era de um lado perdia um pouco, né? Então eu perdi muita coisa, porque os caras de mestre Galvão eram brigados com o pessoal do mestre Mulatinho, né? E quando aí se juntava às vezes com o pessoal da cidade, mas a gente terminava perdendo alguma coisa pelo que os mais velhos brigavam, né? Os caras eram bem novos, né? E a gente foi, eu lembro que aí pesqueiro, houve um problema interno na instituição dele, ele parou de jogar capoeira mais ou menos em 90. Era aquele período que a gente ia lá, que eu ia para lá, para a roda de Ponte dos Cavalos. E eu, como eu andava muito na cidade, Dodge nesse período é que era o responsável pelo trabalho de rua. E ele deu assistência, mas eu não saí do grupo do mestre pesqueiro, né? Em 91 ele quis me graduar professor, disse não vou me graduar agora, né? E quando foi em 92, o mestre pesqueiro não estava na capoeira. O senhor fez um batizado no Centro Social Urbano lá de Ponte Cavalho e Dodge graduou alguns alunos de pesqueiro. Então eu fui responsável por organizar. Então graduei eu e o Quilinga, professor, que era a corda amarela. Leto Pezão, acho que foi corda verde e outros alunos. Marrom e branco foi uns 5, 6 alunos. E eu organizei, peguei a grana, olha, é tanto de cada um e dava para Dodge. Que era como funcionava nessa. Então eu recebi a graduação de professor em 92, acho que foi fevereiro, março mais ou menos de 92, num batizado que o mestre Chapon fez lá, na época contramestre, e logo em seguida o senhor foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Aí eu lembro que o senhor falou assim, Renato, de vez em quando vem aqui dar uma assistência pro pessoal, as pernas longas era corda marrom, pena, né? Aí eu acho que o índio era verde, né? Acho que era verde. Eu acho que era o mais graduado que eu tinha, era o índio. Né? E eu fui lá algumas vezes, puxar o treino lá, tal, só tinha uma galera lá, né? E o que é interessante da gente aqui frisar é barreira, mas percebeu que mesmo com todas essas barreiras, eu me graduei lá no evento do mestre pesqueiro e isso não era um desrespeito ao meu mestre Sombra. Você se graduou num evento meu, por quê?
Eu acho que era até uma forma organizada no sentido de que eu não preciso ter 100 alunos e fazer um evento e batizar 100 alunos. Se eu tenho meia dúzia de alunos aqui, opa, vai acontecer um evento de um amigo meu, eu vou levar esses 6 alunos para lá, aproveito o evento de um amigo meu e ali apresento a comunidade, já que ele é um amigo meu, eu estou apresentando a essa comunidade que é meu amigo e a comunidade do meu amigo. Sim. Então, eu acredito que era uma coisa que isso só poderia... quem fazia eram os mestres, né? Sim, sim. A gente que era, um exemplo, a gente professor contra mestre, Sim, a gente... sim. Isso, um exemplo, mestre Chapão tem 10 alunos, ele ia e levava, mas o mestre era responsável por isso, Sim, né? sim, sim. Claro que os alunos é do mestre, do contramestre Chapão, na época. E era ou do uma, professor, mas era uma forma até de assim. dizer assim, caramba, o cara valorizou o meu aluno. Eu me lembro que uma vez eu levei meia dúzia de alunos meus, na época o mestre Quadrado e o mestre Nocego ainda eram do Malê, e eu fiz no dia em que o mestre Silvio morreu. Silvio do Pina. E a gente fez um evento lá, eu cantei até uma música, Foi Valente Capoeira, eu tenho um registro disso, eu posso até pôr aqui daqui a pouco. E aí, eu levei uns alunos meus lá para se graduar num evento, então era sem os egos, sem as coisas de, eu não vou ali porque usa aquela camisa, não tem. Eu acho que essa coisa dos anos, finais dos anos 90, 2000, começou a ficar mais, as pessoas ficarem mais reservadas e eu acredito que agora as pessoas estão se abrindo novamente, tendo a visão de que não adianta, a capoeira quanto mais misturar, a gente vai aprender um com o outro. Eu acho que é uma comunidade só e tem que ser assim. Agora, claro, a gente vai estar aberto às pessoas que a gente acredita. Sim, então, claro. quando eu fazia uma coisa de levar, é quando você acredita claro. no trabalho, na seriedade daquela pessoa. Não é dizer, vamos fazer assim. Não, não é. Tem pessoas que eu não levo e tem pessoas, é claro, que não vai querer trazer no meu. E eu respeito isso. Claro. Assim, eu vejo assim, né, também mais ou menos isso aí, mas era uma coisa que na década de 70, 80, né, não tinha muito essa questão do grupo em si. Do grupo. E sim da capoeira, né? Então, assim, tanto é que você fazia um batizado, não precisava, você chegava numa roda e dizia, olha, vou fazer um batizado tal data, e ia todo mundo. Agora, claro, o cara que achava que ia bagunçar, você, olha, pode se retirar do meu evento, e se não se retirasse por bem, se retirava por mal, que era a lei da capoeira. A lei da capoeira. Aquilo que a gente fazia, a lei do cão, a lei da pimenta, né? Então, o que é que acontece? Acontecia muito essa acentuação, né? Depois passou, na década de 90, eu acho, dos meados para frente, que a gente conta assim, eu acho que de Recife, que a gente conta assim, que se falava como grupo, eu lembro que era o Chapéu de Couro, ou o grupo Raízes do Mestre Galvão. Então você contava a dedo, né? E depois passou aquela questão de grupo, de não sei o que, quer dizer, eu não... Hoje, eu vejo da forma assim, antes a galera era menos experiente, mas se tinha um amor maior pela capoeira, sim. Né? Apesar de os jogos, que é uma coisa da época. Uma coisa da época, os jogos eram muito duros, mas era coisa que acontecia ali, você trocava porrada com fulano, com ciclano, mas morria na roda. E hoje, acho que era aqui, né? Isso daqui, mas... E hoje, se a gente se perder, tem conversa depois a gente se acha. E hoje as pessoas levam muito para fora da roda. Hoje, assim, antes eu olhava assim, poxa, o mestre Chapão, né? O contramestre Chapão, tal, então a gente olhava muito a pessoa. E hoje você olha a camisa. Né? Então você não olha quem está dentro da camisa, você olha a camisa da pessoa. Então eu acho que se perdeu um pouco da magia da capoeira por conta disso. Sabe? Tudo bem que é outra época, é outra fase, né? Claro, eu na minha casa vai quem eu convido. Por quê? Porque teve muitos que não ia para somar. Então, olha, só entra aqui agora. Então, era uma coisa assim, se organizou por conta dos grupos, né? Organizou-se, bacana.
Mas, e teve mestres que não se adequou, achou que ia ficar a vida inteira naquela, foi ficando para trás. Infelizmente foi assim. Você vê que às vezes a gente está num debate de capoeira e se coloca 3 temas para a gente falar. E o cara às vezes vai reivindicar coisa que não tem nada a ver com o que se colocou. Né? Então assim, calma, não é esse momento. Será que eu estou cobrando para a pessoa certa? O mestre Chapão organizou um evento e colocou lá, a gente vai falar sobre a capoeira e a educação, a gente vai falar sobre a instrumentalização da capoeira e vai falar sobre a capoeira adaptada. Aí eu chego lá, mas mestre, a minha academia, assim, mas isso aí que você está reclamando não é o tema que o mestre colocou. Então, às vezes as pessoas quer se colocar e vai ficando para trás, né? Às vezes só atrapalha o seu evento. Aí, não, ou vai falar que a sua capoeira está errada e a dele está certa. Quer dizer, mas a sua está errada, aquilo que a gente estava conversando. A sua está errada e está dando certo. E a minha certa, eu não tenho nada, eu não tenho um trabalho, eu não tenho... Poxa, que capoeira certa é essa? O mestre tocou num assunto muito importante que às vezes as pessoas assim me criticam no sentido de que o Chapão não leva fulano para ali, o Chapão não leva fulano para o evento, não convida a cara para dar curso, nem isso, nem aquilo. Já fiz, e agora, vamos ficar sabendo aqui agora, mas é isso que o mestre está dizendo. Eu levava as pessoas e chegava lá, eles diziam que, para os meus alunos, que estava tudo errado. Então eu ficava assim, peraí, quer dizer, eu estou trazendo um cara aqui para pagar para ele dar uma oficina. E quer confundir a cabeça dos meus alunos. Confunde a cabeça dos meus alunos, dizer em que tudo que eu estou... Quer dizer, quando ele diz que um aluno meu está tudo errado, ele está dizendo que o meu sistema está errado e a capoeira aqui. Então, eu passei muitas vezes por isso e aí decidi trazer as mesmas pessoas. Eu trago as pessoas e é difícil. Eu comecei a ver, e até conversei isso com meus alunos ontem, que é sempre tempo de recomeçar. O que é que eu quero dizer com isso? Se a capoeira é com conga, o grupo seu é com conga, coloque a conga. Se a palma é de terreiro ou A3, escolha a palma que mais você se identifica. Na capoeira se aprende copiando, mas copia aquilo que você acha que é bom para você. Claro. E não para os outros. Então eu acho que chegou o momento da gente ver que a capoeira ela é universal. E às vezes a forma como cada um se trabalha é que se traz a diferença. E às vezes o cara assim, eu vou curtir a roda ali, porque ali o cara põe o ijexá no atabaque. Eu vou ali porque o cara põe a palma de terreiro. Eu vou ali porque o cara usa um birimbau e 2 pandeiros. Então esse E isso é a diversidade da capoeira. Da capoeira. Então, é respeitar. Sim. Porque eu já trouxe um cara, voltando naquele assunto, que eu cheguei lá, eu botei jexá, o cara fez aqui. Isso é coisa saroba, não sei o que, eu não toco. Tudo bem, você não toca lá na sua academia. Mas se você vir na minha, eu vou tocar o que eu quero, porque a casa é minha. Claro. Então a gente tem que começar a respeitar. Eu acho que o mal de algumas pessoas, não é todas, né, como a gente está aqui, não é todas, é tipo assim, querer impor a verdade dele em cima da sua. Calma, é verdade para o seu trabalho, mas pode não ser para o meu, é aquilo que o senhor está falando. Então, eu vou pegar as coisas boas que o mestre Chapão tem, se eu achar que é válido para o meu trabalho, eu vou colocar, se eu não achar, beleza, eu vou respeitar lá, bacana. Né? E assim vai. Agora, eu chegar para dizer que a sua está errada e a minha que está certa, peraí, né? Então é complicado, quer dizer, eu não respeito aquela questão até da própria religião, né? Cada um tem sua religião, mas a minha certa, a sua é errada. Como é que pode? Não, respeita, né? É outro assunto em que agora mesmo está rolando aí um vídeo em que um pastor fala, né? Eu também posso cortar isso. Sim. Em que um pastor fala que a capoeira é um braço do demônio. Mas sabe o que é que eu vejo isso, mestre? Alguém pode até me criticar do que eu vou falar aqui. Se os capoeiristas... Eu não estou generalizando, mas é que se a gente não saber as raízes da capoeira,
quem inventou a capoeira, qual foi o povo que inventou, qual era a sua religião, como eles comiam, qual era a comida, como se manifestava, de onde esse povo veio. Então, às vezes, a gente, capoeira, discrimina a capoeira, sendo capoeirista. Sim, sim, claro. Entendeu? Então, se eu não souber respeitar a religião de quem criou a capoeira, eu sendo capoeirista, vou estar prejudicando a capoeira também. Então, esse pastor, às vezes, ele pode ganhar força no sentido de que tem capoeira dizendo que a religião do negro é do demônio, é não sei o que, é isso e aquilo. Então, pessoal... Pessoas... o senhor tocou num assunto bem interessante. As pessoas que às vezes quer falar de um determinado assunto sem ter conhecimento. Então, um exemplo. A gente tenta abrir nossa cabeça para que a gente procure entender a capoeira como um todo, né? Nas suas vertentes, mas você escolhe um determinado segmento para conduzir o seu trabalho, ou você junta os 2 ou 3 ou 4 ou o que seja, né, para que você vê que dá certo o seu trabalho. Agora, eu vou falar no meu caso. Eu tenho um trabalho que a base, minha cabeça é aberta para tudo, mas eu tenho um trabalho que a base do Axé Liberdade é na linhagem da capoeira regional. O que é que eu vou estar entrando na discussão da capoeira? Eu tenho que falar com alguém da capoeira Angola que é para ele falar sobre isso, porque não é uma coisa que é do meu conhecimento. Sim. É diferente. Se eu tenho um trabalho, poxa, vai falar da capoeira regional, então eu entendo sobre isso. E ainda é limitado, porque a gente não sabe tudo. Agora, eu vou falar, é o que essas pessoas... Um exemplo, nesse caso aí do pastor, vai falar de um assunto que com certeza ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Né? E às vezes as pessoas ficam olhando, né? Um exemplo, o cara que gravou o negócio desse postor não concorda com o que ele falou, porque se concordasse ele não postava. Né? E eu fiquei sabendo também, não sei se você já viu, que ele vai ser acionado pela justiça, né? Você viu isso? Não? Sim, acho que vi lá muito... Da instituição, tanto da capoeira, que está falando da Ignina, a imagem da capoeira, e outra instituição que ele também falou, né? Acho que não sei se é o pessoal do Candomblé, me esqueci agora o nome da instituição. Tenha cuidado que a capoeira é patrimônio imaterial da humanidade. Tá? Né? Então, assim, não vá Faz falar do que respeito você com ela. não conhece, né? Então, é aquilo, eu quero que você me respeite, mas eu não quero respeitar, né, a sua condição. Quero impor a minha verdade sobre a sua. Peraí, nosso papo. Então, em 92, que eu recebi a graduação de professor, o senhor foi para São Paulo, passou um tempo lá. Foi. Não lembro agora se foi 1, 2 anos. Passou Fiquei um tempo, aí, não foi, mestre? Fiquei Lá. um tempo lá. E voltou grupo, cheio de novidades. novidades. Né? Eu lembro que o senhor A comentou mente que... bem aberta. São Paulo já estava bem à frente assim nessa coisa do grupo, Sim. da organização. Então foi um período de experiência que eu passei em São Paulo, assim, de aprendizado. E eu lembro que quando o senhor voltou com materiais, com a cabeça realmente quando a gente viaja, né? E foi bacana. E quando foi em 93, né? As coisas no grupo do mestre pesqueiro lá, alguns problemas internos não melhorou para mim. A gente fez com que o mestre voltasse para a capoeira. Em 93 foi o ano que ele graduou o mestre Rui contramestre, eu lembro porque foi o ano que eu entrei no exército, ainda estava no grupo dele. Pouco tempo depois eu saí e entrei no Ginga do Corpo Negro, né? E em 94 fui graduado já no Ginga do Corpo Negro como contramestre, que era a corda roxa. Foi graduado também no evento que o mestre Strovenga que fez. Legal. Foi no COC, é isso aqui. Aí a gente volta naquilo que o senhor falou, né? Então você era graduado, apesar de que Strovenga era aluno de Todd, mas você foi graduado no aluno de outro cara, né? De outro colega seu. E foi graduado e já tinha um trabalho bacana. E quando foi em 95, eu tinha uma turma no exército, fiz meu primeiro batizado sozinho. Então batizei só militar,
né? Foi em 13 de fevereiro de 95, meu primeiro batizado eu organizando. E tinha muito aluno já também fora. E eu fiz um batizado 15 dias depois só para as pessoas de fora. E foi bacana, foi na Praça da Mauricéia, onde o senhor também já chegou aí, numa roda que eu fazia lá, que era a Ginga do Corpo Negro, né? E foi bem massa, foi legal, e daí o trabalho foi crescendo. Começou a crescer bastante. Né? Eu sempre gostei dessa questão da organização, sempre gostei, e quando foi em 96, depois dos meados de 96, eu, né, resolvi sair e desenvolver um trabalho que atendesse às minhas perspectivas para capoeira. E a gente montou, eu já tinha uma galera bacana, e a gente montou o grupo de capoeira Axé Liberdade, né? As pessoas perguntam, né? O axé, aquela coisa, liberdade. Então, axé porque era paz, a gente brigava muito, aquela coisa era muita porrada, e liberdade para desenvolver o meu trabalho. Então eu queria paz e liberdade para desenvolver o meu trabalho. E quando foi em dezembro, 21 de dezembro de 96, a gente lançou o grupo, né? E a gente foi amadurecendo. E o grupo não foi uma coisa assim, eu quero montar um grupo, foi a necessidade, bem natural, sim. né? Foi a necessidade de desenvolver o trabalho que atendeu nossas perspectivas, e convidei muita gente, inclusive o senhor estava na época, né? Muita gente Foi no Geraldão, que é um ginásio grande lá. Eu não tinha nem essa visão, a gente tinha uma quantidade de pessoas. Hoje, graças a Deus, o grupo tá bem bacana lá, a gente tem várias cidades do interior, mas assim, é um espaço muito grande para uma quantidade. Se fosse hoje, seria, devido à experiência, né, a visão que a gente tem seria diferente, né? A gente teria feito uma aula aberta para espalhar tudo, mas assim, terminou o evento, entre aspas, ficando pequeno para um tamanho no espaço daquele. Para quem é aqui de Portugal, onde o mestre fez o evento é como Rosa Mota. O mestre conhece o Rosa Mota aqui? Não. Lá no Porto. Então é igual, parece uma nave espacial também. Então é top. Em Recife, fazer um evento no Geraldão era o auge. Tanto é que o mestre Barrão fez o mundial dele lá, né? Um mundial, né? Mas muito depois do seu. Sim, agora, já 2000. Eu acredito que o primeiro evento, eu não sei, pode até ter, o primeiro evento que houve de capoeira, acho que foi o seu. Né? Que eu conheço. E tipo, até esses dias postaram uma foto, acho que foi Sandro Pequeno Mestre pulando, aí quando eu olhei, pô, esse é o evento lá do Geraldão. Né? E assim, teve muita gente, eu estava lá presente, sim. Eu não tinha nem essa visão da organização de 3 birimbaus, 2 pandeiros, ou um pandeiro e um atabaque. Então, eu lembro que tem 2 atabaques, 2 birimbau do lado, 2 do outro, pandeiro, e a gente era feliz. Até 97 e tal, não tinha essa coisa dos 3 birimbau em Pernambuco, gente. Na maioria dos grupos que a gente ia, quanto mais atabaque tivesse, quanto mais birimbau e pandeiro tivesse, não tinha de lado esquerdo, lado esquerdo. Isso é coisa finais de 90, entrando para 2000. Lá em Pernambuco, assim, Quem quiser diga que a gente está mentindo, mas em Pernambuco era assim. Temos os registros, né? Tem registro disso. E era boa e acabou. Sim. Era liberdade. Pra mim era a melhor musicalidade que tinha, realmente você era livre para fazer as coisas. Agora, claro, aí depois veio as organizações de grupo, de fundamento, a gente procurou saber o que é Angola, o que é regional, e isso foi um período, no meu caso, de 97 para frente, eu passei a treinar com o mestre dentista. Então o mestre pesquisava essas coisas e tal, e quando eu cheguei lá, ele, olha, a capoeira regional é assim, a Angola é assim. Vai estudar, a gente assistia algumas fitas, vai estudar sobre a capoeira, me dava material. E eu sempre fui preguiçoso, mas preguiçoso para estudar uma coisa que não me interessava. Sim, mas quando era a história do Brasil, porque envolvia a capoeira e tal, e eu comecei mais na frente a
começar a estudar sobre nossa história e tal, e comecei a colocar a capoeira fundamentada dentro do grupo. Né? 3 birimbaus, 2 pandeiros. Tanto é que quando o senhor foi no 96, no final, que foi a formação do grupo, e em 98 foi nosso primeiro batizado, foi no Teatro do Parque. A gente já tinha uma estrutura melhor, a gente conseguiu aprovar um projeto pela Secretaria de Cultura. Foi aquele que eu lhe mandei agora há pouco, não é aquele? Não. Não. Aí, mas o senhor tem isso gravado. É. Então, em 97, em 98, no começo, acho que foi fevereiro de 98, a gente já tinha, né, uma estrutura voltada para hoje, como o senhor acabou de relatar. Isso foi do final da década de 90. Em 99 foi o segundo, que foi no teatro, que foi também bem bacana, então a gente já tinha... E no final de 99, em setembro, foi quando a gente decidiu ir para a linhagem da capoeira regional, se aprofundar mais. Então a gente já colocou um birimbau e 2 pandeiros, trabalhou mais forte a sequência, os balões, indo mais a fundo da linhagem da regional. Né? E daí, graças a Deus, a gente foi pesquisando, foi melhorando, mas não se fechando, deixar isso bem claro. Né? Que o mal de algumas pessoas valoriza quem segue muito ao pé do mais, não se fechar. É saber receber. O mestre sabe a capoeira dos 3 atabaques e 6 birimbau, sabe a capoeira dos 3 birimbaus e o atabaque e os 2 pandeiros, a que a gente tem aí. E também segue a sua linhagem agora. Aqui, eu chamo de pronto, depois da experiência, você escolheu aquilo que você quer para você, claro. O que a gente falou desde o início. Claro. Eu quero isso. Eu quero defender isso aqui da capoeira. Mas eu sei receber o chapão, eu sei receber o cara. É como o mestre, como eu disse no início do vídeo, quando você me deu o birimbau, o mestre Bozó Preto teve lá, foi visitar a gente lá, e aí a gente fez 3 birimbaus, como a gente faz. Depois teve um momento que eu fiz assim, afinei um birimbau e dei pra ele com 2 pandeiros. Ele fez, rapaz, nunca fizeram isso não. Aí eu disse, não, mestre, agora é o seu momento, a gente sabe receber aqui, claro. A gente quer receber o senhor e vai ser uma honra se o senhor fizer isso pra gente. Então saber receber. Quando vai um mestre da capoeira Angola lá, eu faço a minha onda, mostro a ele como é que é, porque é uma forma de dizer, olha, eu faço assim, claro. Mas agora você tem a oportunidade de também, porque eu curto também. Pessoal, a gente curte a capoeira. Claro. Né? eu costumo falar assim, um exemplo, quando eu falo que a gente não deve se fechar, em primeiro lugar assim, eu digo para meus alunos, gente, eu não rodo só na minha casa. Então se eu rodo em tal grupo, eu tenho que ver como é que funciona o fundamento daquele grupo. Porque, um exemplo, eu sou mestre de capoeira. Eu chego lá no mestre chapéu e ele fala assim, pega o birimbau, mestre. Sim. Se eu não souber conduzir, ele vai dizer, é limitado. Sim. Né? Eu vou na capoeira Angola, eu sei como é que funciona a capoeira Angola. Eu sei como é que funcionam os 3 birimbaus. No ritual da capoeira Angola, né? Eu sei que é ladainha, que se entra a ladainha, depois é o corrido, e onde sai pro jogo e tal, aquela coisa toda. Eu sei como funciona na regional. E no nosso grupo, que tem essa base que eu estava falando da linhagem da capoeira regional, o que acontece é o seguinte, como eu estou falando que não me fechei, tanto é que esse ano tem formatura de mestre, e quando tem a formatura de mestre, quando eu fui me formar mestre, o que é que aconteceu? Eu fiz curso de capoeira Angola, eu fiz curso de capoeira, de educação física aplicada na capoeira, eu fiz vários cursos, metodologia de ensino aplicado nas artes marciais, eu fiz curso de defesa pessoal e eu mantenho isso até hoje, mestre. Então o que é que acontece? Está tendo curso no Brasil. Só enriquece, né? Está tendo um curso no Brasil. Domingo passado, que foi meu aniversário, teve um curso de danças populares com o mestre Ulisses. Então ele é cavalo marinho, é cuco, é caboclinho, e só enriquece. Né? E só enriquece. Então, eu não me fechei. Eu não fiquei radical. Né? Eu só jogo onde tem um birimbau e 2 pandeiros, eu só jogo onde é Angola. Não. Né? Agora, o ritual é de uma forma. Claro, a forma de jogar, todo mundo vai jogar lá, né? E um exemplo, em vez em quando eu coloco também no grupo 3 birimbaus e 2 pandeiros e um atabaque. Um exemplo, nos 20 anos do nosso grupo, antes de eu vir, em 2016, eu coloquei. E também faço da seguinte forma, já mostrei às pessoas
vários amigos meus aqui da Bahia, né, tiveram lá presente, que eu já fiz evento com 300 pessoas, com um birimbau e 2 pandeiros, e a energia lá em cima, ele fala assim, caramba, bicho, é diferente, velho, que você fazendo tal. Né? Isso para mim é bem importante, porque não sou eu que estou dizendo, as pessoas que reconhecem. E faço também com os 3 birimbaus, 2 pandeiros, uma tabaca, caramba, eu me preocupo muito com essa coisa, não tanto como o mestre Chabão, essa questão da musicalidade, que o senhor é muito forte com isso, mas assim, me preocupo muito com isso, de ter um bom birimbau, né? De ter uns bons birimbaus quando é os 3, que às vezes a gente vai num canto, o cara usa 3, não presta 1. Então, quer dizer, não estou dizendo, estou falando da sonoridade. Ele né? não então, se preocupou com isso, se preocupou isso, com né? outra coisa, né? Se tem um bom trabalho na organização ou na aula, mas na instrumentalização pega um pouco, mas é uma coisa dele. Né? E eu me preocupo com isso, eu tento me preocupar, caramba, como é que tá? E é outra coisa, eu não fico falando que o meu trabalho é isso ou que é aquilo, eu digo assim, e aí, mestre Chabão, o que foi que achou? Olha, e se você chegar, pô, foi massa, mas vou te dar um toque disso, você tem que escutar e absorver aquilo. Poxa, o que o mestre falou ali é massa, né? E você absorver aquilo e vai, aquilo que a gente estava falando. O que é bom absorve o teu conhecimento, o que é ruim deixa de lado. Pô, bacana, obrigado, mestre, pelo conselho. Se prestar, bacana, se não prestar, bacana também. Só não vai encaixar dentro do que eu acredito com a capoeira. Né? Então a gente tem muito essa coisa, né? Hoje nosso trabalho lá, algumas cidades você conheceu, né? Iniciou em Recife, mas depois foi para São Caetano, onde eu já levei o seu lá. E de São Caetano foi para Bezerro, de Bezerro foi para outras cidades. Hoje a gente consegue, né, ter um trabalho, acho que em 15 cidades de Pernambuco. O Axé Liberdade tem uma grande expressão em Pernambuco. E migrando para cá agora, para Portugal, né? Em 2017 a gente veio para cá de vez, no caso eu vim com a família, um aluno meu também veio com a esposa dele, está morando em Faro, então a gente tem um trabalhozinho em Faro e aqui em Braga a gente está também com... Mas já tocando nisso agora, o que é que o mestre achou a primeira vez que sai do Brasil pela capoeira? Isso era um sonho, isso era estava dentro dos seus projetos, sabia que ia acontecer? Diga aí a sua primeira impressão, né? Foi uma coisa, mestre, muito natural, né? É aquela questão assim, jamais eu sonharia em viajar nem para outro estado, imagine para a Europa, né? E viajamos no Brasil, né? Viajei muito em vários estados. E quando foi 2003, tive a oportunidade de vir aqui a Portugal, através do mestre Pernalonga. E 2003 foi a primeira vez, então? Isso. E fiquei encantado, né? Fiquei encantado. A gente se encontrou, acho que em um shopping lá no Porto. Sim. Né? O mestre, quando saiu do Brasil, estava de cabelo raspado, né? Acho que era a máquina 1 que o mestre usava. E eu andando com perna longa lá no... E eu disse, porra, um rasta ali. E é Chabão, porra. Aí eu disse, não, mentira. Eu ainda falei, seu cabelo de espinho, seu cabelo estava acho que um palmo mais ou menos, uns 5 dedos, não lembro. Aí você olhou para trás e disse, oh, quem tá aqui, velho? Renato. E a gente bateu um papo naquele dia. Então foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi em 2003, né? E assim, eu penso muito na capoeira, uma coisa que aconteceu naturalmente, porque as pessoas que assim, eu sempre me dei para a capoeira, né? Se ela ia me dar um retorno futuramente, isso ninguém sabe. Mas gosto da capoeira, isso. Não peça nada para ela. E assim, sempre investi, sempre acreditei na capoeira. E quando eu cheguei aqui, eu disse, caramba, eu tô do outro lado do oceano, né? Atravessei o Oceano Atlântico para estar aqui na Europa, né? E a capoeira que me trouxe. Em primeiro lugar Deus, mas assim, o eixo disso foi a capoeira. Então, poxa, foi uma experiência. E aí você vê, todo o trabalho, né, de resistência valeu a pena. Valeu, né? E vale, né? Vale a pena. Então assim, foi indo, vim em 2004 no intercâmbio, né? Passei 15 dias, 2003 passei 2 meses,
2004 vim, tentei ficar, mas não consegui. E passei 10 anos sem vir, vim em 2014, 2015, resolvi vir embora com a família. Brasil, né, tipo assim, é aquela questão de vou para um novo desafio, né? Para um novo desafio, tudo novo, tudo zerado, tudo diferente. Eu achava que seria mais fácil. No Brasil, nunca tinha trabalhado com outra coisa quando eu saí do Exército. Né? Fui assim, militar durante 2 anos e meio. O mestre tem uma coisa em comum comigo, que é, eu saí do Brasil numa época em que a capoeira estava no auge. Sim, sim. O mestre é a mesma coisa, com sua academia própria, com o grupo com várias filiais, o pessoal já tudo maduro. Né? Já sabe da proposta do trabalho, como funciona, então já é um braço a mais. Quando a gente fala esse recomeço em outro país, outra cultura, né, é um novo desafio, né? Então assim, eu achava que não seria tão difícil, né? Mas está acontecendo, graças a Deus, né? Como o mestre falou, eu acredito que a capoeira ainda vai voltar, né, para o auge novamente da capoeira. E agora? Né? E eu acho que as pessoas, né, vai voltar, alguns, né, que não acreditavam, vai voltar a acreditar. Ou, não é que não acreditava, né, que desacredita, vai voltar a acreditar. E né, eu sempre acreditei, sempre vou acreditar na capoeira. E mestre, eu penso todos os dias em que desistir, a gente vai ter pessoas em várias atividades que vão desistir. Mas também tem a época em que a capoeira vai encher os olhos das pessoas que não conhecem ela ainda. Então, a todo tempo está surgindo pessoas que vão descobrir a capoeira. Então é por isso que eu acredito muito nisso. Em dizer assim, olha, um desistiu, entrou 2. Sempre foi assim, graças a Deus, 21 anos que eu estou aqui. Desiste um, entra 2. 2021, 21 anos que está aqui, né? Mas assim, eu também penso dessa forma, sabe? Eu acho que o que em alguns professores ou em alguns mestres, quando eu falo professores, abrange aos mestres também, tentar fazer e com que a capoeira toque na pessoa, né? Como nos tocou, vamos dizer assim, como nos encantou e encanta até hoje, né? E eu acho que falta isso, sabe? A magia, pessoal, a magia que vocês sentiram pela capoeira, essa magia você tem que transportar ela em dobro para quem vem procurar você. Entendeu? Que as pessoas te enxerguem assim, caramba, velho, esse cara na capoeira né, consegue transmitir isso, consegue isso no físico, no histórico, né? Não pense em ganhar dinheiro com capoeira. Ganhar dinheiro é uma consequência. Se você quer ter um trabalho, se você quer realmente gosta da capoeira, primeiro mostra o amor por ela. Aí esse amor vai transbordando e as pessoas vão dizendo, caramba, por que aquele cara não desiste daquilo? Estou curioso de saber o que é que as pessoas veem tanto nessa capoeira. E aí pronto. Ao chegar, mostrem o valor que a capoeira tem. Eu acho que aquilo que a gente falou lá na última live, né? Eu digo para os meus alunos isso. Eu falei que antes de eu vir embora, eu tive uma capacitação para orientar, né, meus alunos. Foi uma capacitação do pessoal de verde e azul para cima. E acima de 18 anos, que é o pessoal que autoriza a desenvolver um trabalho. E uma das coisas que eu falei e anotei lá foi sobre essa questão do que está se perdendo na capoeira, o sentimento, né? Então assim, esse ano eu faço 36 anos de capoeira, que não é muito, como a gente falou, mas eu paro para olhar uma pessoa mais experiente falar, eu paro para olhar para jogar, para ver essas pessoas jogar, eu paro para ver cantar, eu paro porque aquilo ali me toca, ainda continua me alimentando na capoeira. Então assim,
se a gente tem a oportunidade, né, e o prazer, um exemplo, eu estava uma vez num evento em Salvador, do mestre Corcoran, e acho que não lembro se foi no primeiro dia de evento, e quando acabou a atividade dele, a gente falou, olha, ele falou assim, olha, tô tendo uma roda ali na subida da Baeté, um batizado do grupo do mestre Salário Mínimo, que foi aluno do mestre Bimba, né, o saudoso mestre Salário Mínimo. E era o aluno dele, que é o mestre Bobô hoje, o aluno dele que organizava tudo, e a gente foi para esse batizado, né? E quando eu cheguei lá, conheci o mestre Salário Mínimo, já tinha visto ele assim, mas conheci ele pessoalmente. E o mestre Bobô, que eu já conhecia na época, era contramestre. E aí, mestre Renato, pá, beleza, aquela coisa toda. Aí fez Salário. O mestre Salário não é tio dele. Aí fez Salário. Faça um jogo aqui com o mestre. Aquilo ali já pagou minha viagem. Já pagou sua viagem. Então, assim, a oportunidade que eu tive, né, de fazer um jogo com o mestre, no evento do mestre. Então o mestre me pegou pela mão, me levou e a gente, poxa, fez um jogo, né? Deve ter isso registrado. Sim. Foi tão surpresa na hora que eu não tive nem como registrar. Acho que o mestre Bobô deve ter isso, né? Filmado lá, fotografado, e eu fiquei encantado com aquilo. Então tive essas oportunidades. Então isso as pessoas às vezes não têm. Já tive outro evento que só estava, o evento do mestre Tosta, e o mestre Tapuã e o mestre Montenegro, que foram aluno do mestre Bimba, faziam atividade, eu acho que ainda faz, na casa do mestre Montenegro, que é só a turma do mestre Bimba. E a gente teve a oportunidade do evento cair naquele final de semana da atividade, o mestre Tapuã e o mestre Montenegro chamar, Tosta, pega o pessoal e leve para lá. E a gente tá naquele meio, naquela nata ali, né? E eu consegui jogar com alguns ainda, né? Tava eu, o mestre Marco Angola, uma galera que se deve para. E são coisas que encantam. Então pessoas, né? Eu digo para meus alunos, tem que aprender a valorizar. Vocês têm esse momento de registrar. Vocês não podem, isso faz parte da história de vocês, né? Eu não quero obrigar ninguém a ter sentimento, mas olhe a capoeira com outros olhos, né? Senão não é você desiste dela. Você desiste dela. Se não te encantar como nos encantou, né? Eu falando com o mestre Corcoran, falando assim, o dia que eu não senti essa coisa, eu prefiro parar a capoeira. Era isso que eu ia perguntar. O mestre já Né? pensou em alguma vez desistir? Não, Já respondeu. nunca. Não. Por quê? Nunca. Porque não perdeu esse sentimento. E assim, são coisas que me encantam até hoje, né? Estou com um mestre desse, poxa, teve o tombamento, como o mestre falou, a capoeira é tombada como patrimônio da humanidade e tal. E outra coisa, foi na Bahia o tombamento. Então, nesse estava o mestre Camisa também. Mestre Camisa, mestre Moana, os ícones da capoeira, e todos nós estávamos no mesmo hotel. E assim, de Recife, os mais velhos que viajou, estava presente, mestre Mulatinho, mestre Galvão. E eu, né, e outros mestres mais novos. Isso, claro, que é resultado do trabalho. Acho que eu peguei a direita. É o resultado do trabalho, o reconhecimento, né, de as pessoas colocar teu nome. E o que é que acontece? Eu estar no meio daquelas feras lá, né, dessas grandes referências do nosso estado, né? Então, tudo isso que a gente já passou na capoeira, para mim já valeu a pena. Aqui à direita. Então já valeu a pena, mestre. Um negócio desse já valeu a pena. Então o que é que acontece? Eu tá ali, tá no hotel, não tem aquele negócio, você é mais novo, vai para um hotel 3 estrelas, você é do meio, vai para o 4. Não, todos no mesmo lugar. É um reconhecimento. E fazer parte dessa história, né? De estar na Bahia, tudo pago, mestre, tudo pago, né? Uma coisa, né? Ver o mestre João Pequeno ser chamado no palco, na atualidade era o mestre mais velho, acho que direita. Ser homenageado, né? E assim, o mestre só acenar a mão, o teatro, acho que foi Teatro Jorge Amado, se não falar a memória, levantar assim, bater palma,
porra, você tá ali no meio, quer dizer, aquilo ali, né? A leitura, eu lembro que o mestre Biliro tava, eu, mestre Biliro, mestre Mula, mestre Galvão, mestre Ulisses, mestre Espinhela, mestre Marco Angola, mestre Grande, mestre Cal, né? Vários mestres, um dos mais velhos também, o mestre Coca-Cola, estava lá, então foi vários mestres. E na leitura que a gente, isso já não foi no teatro, foi num, acho que Palácio do Governo, onde o mestre Bimba jogou, fez a apresentação, e na leitura da lei, sabe, onde a capoeira chegou, e você encheu os olhos de lágrimas, Biliro, pô, chorava, velho. Então, essas coisas para mim já valeu a pena na capoeira. O que a gente passou, o que a gente... Para mim isso já está pago, né? De estar no meio de, poxa, de grandes mestres, chegar assim, olha, quero te levar no meu evento, o evento do cara mundial, e eu estar lá no meio, né? De ser um cara novo, sim, né? E ter pessoas que têm mais estrada do que eu, não ter tido essa oportunidade. Eu tenho. Claro que isso é resultado de suas andanças, do seu trabalho, né? E eu, caramba, bicho, a capoeira já me proporcionou muitas coisas boas. Eu lembro uma coisa que o mestre falou, não sabe, mas me marcou. Uma vez que o mestre estava aqui, foi para a Itália, e o senhor botou assim. Uma vez me disseram assim, menino, pare com essa coisa de capoeira. E eu tô indo ali na Itália, acho que dar uma pernada, jogar capoeira assim. Eu não lembro as palavras, mas foi... Isso não vai te levar em lugar nenhum. Isso vai me levar na Itália. Tô ali, né? Então assim, caramba, bicho. Então são coisas que mexem com você. Eu tô falando, eu tô todo arrepiado aqui. Então são coisas que mexem. Pra muito não é nada, mas pra mim é muita coisa, sabe, mesmo? Todo mundo dizia, essa capoeira não vai te levar em lado nenhum, me levou em 21 países. Aí, então são coisas que o mestre acabou de falar, não vai te levar a lugar nenhum, mas já me levou em 20 países. Eu não fui em tantos, mas assim, já fui em alguns países, né? Eu digo, caramba, bicho, pô, eu tô em Genebra, na Suíça, cara. Quando ela me fez sair de Pernambuco, já foi muito. Já me levou em algum lado. Né? Eu tô, poxa, eu tô na Bélgica, eu tô na Alemanha, na Alemanha nunca foi, eu tô na Espanha, né? Eu tô em Portugal, eu tô na Holanda, então assim, tem coisas que a gente para analisar, caramba, o que a capoeira já me proporcionou. Aí eu lembro assim, e sempre falei para meus alunos, o mestre também fala muito isso, talvez se eu tivesse noutra profissão não teria sido tão feliz, não seria feliz como eu sou, ou não teria a capoeira proporcionado coisas, ou outra profissão, porque capoeira não, a outra profissão teria proporcionado o que a capoeira me proporciona até hoje, né? Então eu sou muito grato, primeiro a Deus e depois a capoeira, né? Poxa, a gente já conheceu pessoas que, né? E pessoas te enxergar assim, né? Caramba, bicho, esse cara aí, né? Com essa coisa da capoeira, vai longe, né? Ou outras dizer assim, lhe tratar como realmente você merece ser tratado, né? Você falar com prefeitos, com governadores, com não sei o que, você olhar assim. Então, mestre, as coisas que a capoeira proporcionou e vai proporcionar muito mais, né? Você vê, a gente vem de famílias humildes, né? Olha onde a gente está. A gente está na Europa, batendo um papo, andando, falando. A gente estava no Jordão, correndo, né? Poderia ter ficado por ali já, desistido por ali, porque motivos para desistir a gente teve. Pessoal, motivos para desistir, a gente teve muitos. Situações que nem vale a pena. Foi realmente, né? Meu nome, graças a Deus. Outra coisa que a capoeira já me pagou, os grandes mestres, ícones da capoeira, sabem quem sou eu. E eu não precisei forçar, não precisei estar puxando saco de ninguém. Uma coisa natural, eu precisei jogar a capoeira. A sua capoeira do seu trabalho. Eu precisei mostrar conversando, eu precisei mostrar jogando e assim vai. Pessoas que eu digo a gente porque eu sei a sua história, que a gente olhava assim e dizia assim, poxa, eu nunca vou chegar nem perto daquele cara. E depois, nos tempos atuais, o cara chegar assim com você e até dialogar de igual para igual. De igual para igual no sentido, a gente não está se igualando aos nossos ídolos, mas poder conversar é bem.
isso que o mestre acabou de falar, são coisas que jamais a gente imaginava. Era platônico. Eu nunca vou chegar, Mas para chegar é preciso estar na capoeira, acreditar e continuar acreditando. Trabalhar. Porque se desistisse com aquelas pedradas daquela ladeira lá, não estava aqui não. O mestre quer que eu conte essa situação. Que o mestre falou assim, depois da live, o mestre ficou, a gente ficou, os caras ficou, acho que o pessoal ficou até meia-noite, alguma coisa assim, 11 horas, não foi? 11 e um pouquinho. E eu e o mestre ficou até 1h45 da manhã. Eu, mestre, Cabeça e Buda. E o Brazuca, nós 4. Foi o Cabeça estava trabalhando e o mestre, poxa, eu achei que você ia entrar naquele detalhe. Quando o exame na década de 80 e no início de 90 era trocar porrada, né? Então, como o mestre Pesqueiro, que era o meu mestre, foi o meu mestre, e foi graduar o mestre Chapão, então Chapão, tu vai ter que estar vindo no Jordão para estar fazendo a avaliação. Isso era um mês inteiro de todas as rodas era porrada. E o único que sabia as graduações eram os mais altos, era tipo o cara que era professor e o cara que era contramestre, ou mestre, olha, tu vai se formar. Mas a gente que era mais novo, um exemplo, eu era corda azul e peguei corda verde. Né? Eu peguei corda azul em 87 e corda verde em 89, então eu fiquei 2 anos de corda azul. E a gente não sabia. Eu, pra mim, ia pegar azul e branca ou marrom. E o mestre, eu acho que era na semana da venda, tu vai pegar tal corda, tu. E a gente saía, tu e tu brigar, tu e tu brigar, tu e tu brigar, que a gente fala é trocar porrada. E Chapão trocava porrada com um, Renato com outro, eu com o Chapão, e com o Quilinga, com Satanás, com Satanás. Eu peguei logo o Satanás. É o famoso cafuso, que é a mistura do índio com o africano. É o cafuso. E ele tinha todas as características do negro e o cabelo era igual do índio. Igual do índio, E o apelido dele era Satanás. Eu peguei logo o Satanás. Chapão, tu troca porrada com o Satanás, porque eram os dois mais graduados que ia receber. E tomei porrada de cá, isso foi numa academia do mestre Sérgio Tatu. Caramba! Era ele que dava aula nesse espaço, a gente chamava de escolinha no Jardim Jordão. E eu morei nessa rua, nasci nessa rua, na verdade era um bequinho, na rua é um bequinho. E tomei porrada e as pessoas ficavam olhando do vasculhante, mas que não tinha os vidros e tal, e da porta que era de ferro, mas também não tinha os vidros, ficava olhando, era muita gente para olhar a capoeira. E dentro mal cabia gente, tome porrada de cá, porrada de lá. E quando acabou a capoeira, os caras nos caras daqui, aí a gente olhou um pro outro de Chapão, é hora de correr. E a gente desceu a ladeira correndo e os caras metendo pedra. Nas costas. E eu nunca vi o mestre Chapão correr tanto que no instante ele chegou na avenida principal. Parecia Big Ling Ling. Aí eu disse, pô, aí então tivemos motivos para desistir e nunca desistimos, né? Hoje a gente ri da situação. Né? E isso faz parte da nossa história. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, né? Tem que ouvir. Né? Não então, foi fácil. Não. Talvez hoje também não seja fácil para ninguém, dentro das situações de cada um. Talvez o não receber uma pedra, ou ter que ir ali, ou porque está frio, porque está quente, sejam as suas dificuldades. Mas as nossas eram essas, pedradas, a violência do Brasil. Uma das coisas que eu falo para meus alunos, e a gente falou lá na live, nós andávamos muito, quilômetros para ir para a capoeira, nós não tínhamos dinheiro para passagem, subia no ônibus e descia sem pagar, saía correndo, ia de bicicleta para vários lugares, o mestre aqui ia de um bairro, de para outro, com 2 numa bicicleta. Então assim, hoje eu digo para meus alunos, vocês têm bicicleta, vocês têm moto, vocês têm carro, às vezes mora pertinho da academia e fala assim, tô com preguiça, tô com não sei o quê. Então assim, arruma dificuldade para tudo, né? E a gente não arrumava motivo para tudo. A gente para ir. Né? A gente não tinha distância, a gente não tinha, porque aquela roda é dura, porque a gente queria estar no meio da capoeira. A gente tem até que falar disso depois, porque até é motivacional isso que o mestre está falando, porque talvez esteja escuro, mas se não ficar bem, a gente vai repetir de novo esse papo. Agora a gente vai. O que você dá para capoeira, acho que não falou da onda do birimbau.
Ó, pessoal, então eu tenho que falar de novo. Que eu ganhei, pra matar vocês de inveja, eu ganhei meu birimbau aqui, viu? Da regional, tá bom? O mestre contou a história e eu acho que não tava gravado, mas já registrei aqui. Eu acho porque não tava ligado a bateria dessa coisa ali. Mas a gente teve uma conversa boa. E onde é que eu quero chegar? A capoeira é a arte das várias artes. E juntando aquilo com a música do mestre Alexandre Bratata, que quem tem mais dá sempre mais e quem não tem dá o pouco que tem. Hoje as pessoas procuram a capoeira não é para lutar, não é para brigar, não é para... Não, procura a capoeira que seja para cantar, para tocar um instrumento, para aprender a fazer o instrumento, que seja para você ter novos amigos, que seja para a capoeira te proporcionar você ir de um bairro, de uma cidade, de um país para o outro, de um continente para outro, porque a capoeira te proporciona isso. Agora, não queira isso do dia para a noite. Construção. Uma construção, entendeu? Então a gente está a falar aqui de 30, 40 anos. Então, talvez os nossos desejos ultrapassaram, a gente nem imaginava estar aqui hoje, né? Cruzar o oceano e fazer um vídeo hoje dizendo assim, olha, concluiu. E concluiu muito além do que até a gente imaginava. Então acreditar na capoeira, eu quero logo. Eu quero entrar hoje e amanhã eu já ver o resultado. Então, não, calma, paciência, tudo com o tempo vai chegar lá. A gente, durante essas horas que a gente está junto, a gente conversou, né, sobre várias pessoas, conversou de onde a gente vem, o que a gente queria naturalmente pela capoeira. Um exemplo, tivemos vários amigos que é uma opção de cada um. Sim. Que ficou capoeirista no bairro, Sim. né? A gente conseguimos ir para outros bairros, Sim. Não ficamos só no nosso, depois fomos para outras cidades, outros estados, né? E agora na Europa, né? Em outros países. E é uma opção de cada um, né? Isso eu não estou falando isso para menosprezar quem ficou no bairro, porque todos são importantes. Mas quem cria e quem faz seu caminho é você. Né? Eu lembro que eu estava num evento na Bahia e tinha uma professora falou, dando uma palestra, e uma das coisas que me marcou, nós que somos donos de grupo, né, somos líderes de grupo, isso serve para quem dá aula também, não só o dono do grupo, mas para quem dá aula. Mas aqui nesse momento vai para nós que somos dono de grupo. Né? E ela falou assim, difícil não é seguir o caminho, um caminho, difícil é fazer o caminho para ser seguido. É o que tentamos fazer na capoeira. Né? A gente está tentando e fazendo um caminho aí no que nós acreditamos para que as pessoas sigam aquele caminho. Quem quer vem, quem não quer fica. É verdade. Né? Então assim, uma coisa difícil que a gente conversou na live lá que foi com o mestre Buda é que poucas pessoas conseguem fazer o que nós fazemos. Tem pessoas que te acompanham há mais de 30 anos. Sim. Porque acredita em você, acredita no caminho que você está construindo. Né? Então, eu acho que o nosso errado está dando certo. Se um acreditar, já é já verdade. é positivo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Né? Mas, com certeza, para mim é muito gratificante, né? Da gente estar... Eu estava aqui, mas estava falando, eu viajando aqui. A gente, na década de 80, eu comecei em 85 para 86. E eu pelo menos, eu não tinha uma câmera, a gente está no outro lado do oceano, na Europa, filmando e tal. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu naturalmente. Naturalmente. Né? Sem desejar ninguém muito, precisou sem forçar, ninguém precisou. Uma coisa que ultrapassar. vem, né? Que a capoeira foi proporcionando e a gente está aí. Né? Então, eu mesmo só tenho a agradecer pelo convite. Né, pelo bate-papo, pela troca de experiência. Eu acho né? que vai ser aí motivado, pessoal. O mestre na live falou assim, poxa, tu lembra dessas datas, não sei o que, né? Então, assim, caramba. não que para o mestre não foi importante, mas eu marcava e marco. Às vezes tem colega meu, o mestre Rui, que está na Alemanha, poxa, bicho, tu lembra mais das coisas do que... Porque assim, marcava muito para mim, sabe? Então marcava aquele momento, eu fazia algumas comparações com algumas datas que marcavam, um exemplo. Quando o mestre pegou contramestre, que eu peguei corda verde, né?
Aí eu lembro que é 89 porque é a morte de Linguado. Sim. 15 dias antes, Linguado faleceu, ele ia estar no evento. Então foi setembro de 89. Aí então eu, Sim, né, sim, marca sim, aquela sim. coisa. Aí em 92, porque foi um ano antes de eu entrar no exército, foi quando eu peguei quarto professor lá, aí, caramba, como é que tu consegue lembrar? Porque marcou, sabe? O ano que eu saí, foi o ano que eu entrei do exército, que eu saí para ir para capoeira de rua. Então foi o ano que eu entrei no exército, o ano que eu formei o grupo, foi o ano que eu saí do exército. Então marca muito Isso. assim, sabe? Eu lembro do início da capoeira, foi quando o álbum de Michael Jackson, o Thriller, em 81 começou a fazer sucesso. Quando eu falo sobre o mestre pesqueiro, o mestre pesqueiro, eu ainda vou até conversar isso com ele, né? Eu tava mostrando no vídeo, vou te mandar, porque ele fala assim, chegou em Recife em 84. Não é que o mestre está mentindo, ele só se engana com a data. Né? Ele chegou bem antes, porque em 82, se não me falha a memória, em 82 tinha uma, não lembro se era prefeita ou o que ela era, se era deputada, alguma coisa, numa campanha, chamava uma política chamada Cristina Tavares. Cristina Tavares. E Pesqueiro já estava em Recife, e isso não foi em 84, porque em 84 ele faz um evento, eu não jogava capoeira ainda. Eu vi porque eu via os acervos dele, né? Então, Cristina Tavares. você lembra disso, é da década de 80, né? Então, Galvão faz, porque você lembra que nesse período eu fiz muito isso com Pesqueiro. A gente ia muito fazer roda em comício de político. Sim, não era? sim. Pra ganhar o quê? Uma calça de saco de açúcar, camisa? açúcar não, de algodãozinho e a camisa com o nome político desse tamanho nas costas. Mas assim, era o que a gente tinha na época, era o que a gente ganhava na época. E a gente foi, claro, acordando, né? Não, a gente não vai mais fazer isso, porque a gente só serve para isso. Né? Então, também, claro, o formato da política mudou e tal, mas assim, são coisas que me marcam. Marcou, Então não foi em 84 que o mestre chegou, porque em 84 ele faz um batizado no Branca de Neve, eu não jogava capoeira. Antes desse batizado, ele ainda leva alguns para pegar corda em Galvão, que é o mestre dele. Né? Rui pegou corda lá, outros alunos pegou corda lá. E assim, eu lembro que ele chegou lá eu lembro não, né? São coisas que marcaram, como eu te falei. Quando o Pesqueiro, o pai dele era taifeiro e mudou-se para Recife, a casa que o pai dele alugou era de lado da escolinha da minha tia. E eu cheguei a ver, né, um cara treinando, não sabia que era capoeira, atrás, tinha um pé de goiaba atrás, e treinando atrás da casa, dando umas pernadas lá. Um primo meu, que é irmão desse dos primos do que morreu que eu falei, foi lá treinar capoeira. E ele não treinou capoeira, ele já é um pouco mais velho, ele faz aniversário esse primo até dia 30. Esse meu primo deve ter uns 52. A gente era tudo menininho, molecote, ele já era tipo adolescentezinho. E ele foi lá para Pesqueiro, e Pesqueiro ele conta para mim, Pesqueiro falou assim, levante a perna aí para ver sua abertura. Tipo um chute na boca a gente dá. E ele levantou, aí Pesqueiro, bora, até 10, 2, e quando chegou no 10 ele deu uma rasteira. E meu primo caiu, né? Ele já espertozinho, ficou chateado com aquilo, era o que os caras davam na época. Sombra fazia isso, cara. Entendeu? E assim, muitos desistiram, outros continuaram. Eu apanhava quase todos os dias, não chegava com a boca partida, mas para mim, eu vou aprender. Ainda não aprendi não, mas a gente tá aí na estrada até hoje. Mas assim, eu lembro que meu primo vivemos e estamos aí. E o nome do quadro é Tempo de Escrever Nossa História. Tá feito. Mestre Renato, agora eu vou aqui dar Professora Bolinha, o mestre me presenteou aqui, obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez, tá? Vou escutar com muito carinho, já vai pro carro. Boa. Eu sei que o CD já é furado, só não sei se ele vai furar onde tem as faixas, né? Mas é isso. Valeu, mestre Chapão. Massa. Obrigado aí, mestre Renato. Valeu. Bora se embora, homem. Ah, é? E aí?
É tempo de escrever a nossa história.